Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um... conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Não basta só conhecer, né? Tem que viver a palavra, né, Ni? E vamos lá, quanto mais a gente conhece, mais a gente vive, mais a gente se relaciona, mais estamos próximos de Deus, para a gente poder ouvir mais a voz de Deus nas nossas vidas. Então, que você possa estar aí bem conectado na nossa comunidade para que possamos escutar mais da palavra. Então, todas as quintas-feiras nós temos nosso estudo bíblico e aos domingos o culto da família. Então, você é muito bem-vindo e convide os seus amigos, divulgue para que mais e mais pessoas possam estar conhecendo esse Deus verdadeiro, esse Deus vivo que está na sua vida e na minha vida também. Participe das nossas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, e principalmente juntos, louvando ao Senhor 24/7, que é a radiovineyard.net, onde podemos estar louvando ao Senhor e levando a palavra dele a todos os povos, línguas e nações. Então venha louvar, que seja em alemão, que seja em hebraico, esteja pronto. Qual seja a língua, sempre o amor de Deus não faz diferença para cada um de nós. Ele nos ama a cada um do jeito que é. Então, seja muito bem-vindo. Vem conosco. Vem com a gente. Vem com a gente, vem com a gente, né? Lembrando que a nossa comunidade Crer, ela tem português e espanhol, em dias diferentes, em horários diferentes, mas a gente está aí. Se você quiser se aventurar aí no espanhol, como a gente está se aventurando, vem com a gente, né? Nós temos aí os mesmos serviços, né? Só em dias e horários diferentes. Bom, falamos da volta de Jesus, né? Terminamos aí um estudo bastante grande, né? Foram 12 estudos de uma série da volta de Jesus. Falamos da promessa da vida eterna, da Nova Jerusalém, mas como conquistamos essa Nova Jerusalém? Como a gente conquista essa promessa de vida eterna? Sabemos que não basta você ser bonzinho, né? Ainda que você faça todas as coisas direitinho, obedeça a lei, não mata ninguém, né? Não rouba de ninguém, o inferno está garantido para você. Por quê? Porque só tem uma forma, e essa forma é através do novo nascimento. Nós começamos esse estudo na semana passada, e vamos, em nome de Jesus, ver se a gente consegue terminar hoje, né? Falando sobre o novo nascimento. E quando nós começamos a falar sobre o novo nascimento, nesse estudo que está aqui no YouTube, você pode ir lá e ver, né? Nós falamos sobre o que é o novo nascimento, falamos que isso é um ato exclusivo de Deus. O novo nascimento é uma transformação da nossa vida através do Espírito Santo, né? Falamos também se existe diferença entre regeneração e novo nascimento. Nós vimos que isso é igual, é a mesma coisa, eles são similares, eles são sinônimos, né? Falamos que essa regeneração, esse novo nascimento só é gerado através do Espírito Santo. Vimos o novo nascimento dentro da Bíblia. Então, a Bíblia fala do novo nascimento no Antigo Testamento, vimos no Novo Testamento, vimos as profecias de Isaías e Ezequiel, vimos também Davi falando sobre o novo nascimento, vimos os apóstolos, né, falando para nós sobre esse novo nascimento. Vimos também nascer de novo, o que significa isso? Então, foi o estudo da semana passada, e nós vimos que é receber receber a Jesus como Senhor e Salvador, ter uma vida gerada por Deus. Nós tivemos aí muitos trechos bíblicos que nós lemos, então é interessante que você sempre tenha aí papel e lápis na mão aí para anotar cada texto e conferir com a tua Bíblia. É importante que você confira na tua Bíblia e marque esses textos para a tua vida. Não simplesmente acredite naquilo que nós estamos colocando aqui, porque nós estamos, na verdade, tendo uma tarefa de uma reconstrução da relação pessoal de cada um com Deus, né? Então, a relação pessoal só depende de cada um de nós.
E também vimos na semana passada como posso nascer de novo. Então, nós vimos todos esses temas até aqui e nós vimos que o Senhor, ele tem um plano para a tua vida e para a minha vida. E esse plano ele só vai ser executado se você e eu desejarmos, se você e eu aceitarmos esse Deus como nosso Senhor e Salvador. Então, hoje nós vamos para o Novo Nascimento, parte 2. E em nome de Jesus, a gente vai ver se consegue terminar hoje esse tema. Por que Deus opera no homem um novo nascimento? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Aqui é importante entender que Deus não tem qualquer obrigação de regenerar o homem que está morto em seus delitos e pecados. Então, a gente viu que ele está morto desde lá do Éden, porque sua própria natureza pecaminosa, o homem é merecedor da ira de Deus, recebendo sobre si o justo castigo por seus pecados. No entanto, a Bíblia diz que Deus, pelo beneplácito de sua vontade, separou e vivificou para si um povo, o qual foi feito filho de adoção por Jesus Cristo. Então, esse novo nascimento é a misericórdia de Deus que está sendo exercida. Então, nós vemos aqui e o que isso significa? Isso significa que o novo nascimento é fruto da riquíssima misericórdia de Deus e do seu incalculável amor. E toda essa obra da salvação é para o louvor da sua glória. Nós estávamos mortos espiritualmente falando, e essa regeneração veio através de Jesus, que ressuscitou dos mortos e que vai ressuscitar você e eu. Ele vive na nossa vida. Nós somos separados por Deus para termos a vida eterna. Porque após a queda do homem, e a consequente origem do pecado na humanidade, o homem foi separado de Deus, tornando-se morto espiritualmente. Daí vem a importância fundamental da regeneração, pois no novo nascimento o homem é ressuscitado espiritualmente, torna-se morto para o pecado e passa a viver para Deus. Sem regeneração, nós somos fadados à morte eterna, nós somos fadados ao inferno. Sem essa regeneração, sem esse novo nascimento, nós estamos separados de Deus. Ou seja, ainda que você possa dizer assim, mas eu tenho Deus no meu coração, mas se você não teve o novo nascimento, se você não é regenerado, na verdade você tem um sentimento de Deus, mas você não tem Deus. Isso, quando eu falo você, eu falo nós, não é só você, nós temos que ter não só esse sentimento, mas nós temos que experimentar essa regeneração. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pela graça sois salvos. A fé é a regeneração, e a regeneração estão intimamente ligadas, de modo que uma não ocorre sem a outra. Você não pode ter a Jesus no teu coração se você não nascer de novo. A fé é o fruto da regeneração, é obra do Espírito Santo. O homem estava morto, no estado de letargia, morto espiritual, e ele só pode ter vida plena através de Jesus Cristo. Ou seja, 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê. Ou seja, isso vem do Espírito. O Espírito traz esse sentimento para você e para mim.
Então, não basta só crer, né? O apóstolo João, ele escreve aqui, todo aquele, verdade? Percebe que ele não diz que o indivíduo se torna filho de Deus. Ele não fala isso, né? Porque crê em Jesus, ele é filho de Deus. Ele não fala isso. Mas diz que porque o indivíduo, porque você e eu somos nascidos de Deus, é que ele crê em seu filho, é que nós cremos no Filho unigênito. Nós só podemos crer nesse Filho unigênito se nós somos nascidos de Deus. O ser nascido de Deus não significa que eu sou filho de Deus. Ainda não. Ainda não é assim. E a gente vê aqui em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo para quê? Para que você e eu tivéssemos um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele vem através da fé em Jesus. Esse novo nascimento, ele vem através da nossa regeneração. Esse novo nascimento, ele vem através da nossa transformação de vida. Nós vemos aí muitos cristãos que seguem sendo a mesma pessoa há 200 anos, que está aí dentro de uma igreja ou que diz que conhece a Jesus, mas segue sendo sempre a mesma pessoa. Desculpa, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Tem que haver um novo nascimento. E o novo nascimento é transformação de vida. Não é mudança de vida, é transformação. O novo nascimento, ele vem através do Espírito Santo. Através de você e eu deixarmos para trás o velho homem, deixarmos para trás as coisas erradas que nós fazíamos antes e sermos transformados. É muito importante isso, porque o que nós vemos, até nós comentávamos essa semana, Nilce e eu, de uma pessoa que fala, mas ele é cristão. Pois é, ele diz que é cristão. Mas se você é cristão, você vai ver que mais para frente nós temos algumas características de um cristão. Você tem que ter um novo nascimento. Você não pode ser cristão só porque você tem uma carteirinha da tua igreja. Você não pode ser cristão só porque um dia você levantou a mão e foi lá na frente e disse que aceitou Jesus. Por quê? Porque a característica do cristão é novo nascimento, é transformação de vida. E sem essa transformação, infelizmente, nós não podemos considerar cristianismo. Na verdade, Deus já fez a parte dele, né? Deus já fez a parte dele, que foi ter um plano para que você e eu não fôssemos condenados. Mas, na verdade, a gente vê muitas vezes o que crê, mas o que é crer? Crer é ter isso como verdade. Crer em Jesus é ter Jesus como verdade. É acreditar, é confiar, é obedecer, é seguir. É ter regeneração, é ter a transformação de vida. Eu não consigo ser um cristão sem um novo nascimento. Ou seja, se você é cristão há muitos anos, mas você ainda não teve um novo nascimento, não teve uma vida regenerada, uma vida vivificada, você não começou o teu processo de transformação, eu quero te dizer que ainda dá tempo. Você não precisa ficar desesperado agora, o que eu vou fazer? Não importa o que você vai fazer. Aceita Jesus e começa a ter esse novo nascimento. Permita que o Espírito Santo fale com você. Permita que o Espírito Santo direcione a tua vida. Isso não é ser robô, isso não é ser uma pessoa que não tem vontade própria. Não, isso aí é querer acertar. Eu quero acertar. Quem é que nasceu aqui para dar errado? Quem nasceu para dar errado? Eu não nasci para dar errado, eu nasci para dar certo. Deus nos criou para que nós dessemos certo. E certo segundo o coração de Deus, não certo segundo os meus propósitos,
a minha lista do que é certo do que é errado. Então, é muito importante isso. Quando nós fazemos esses estudos, esse estudo não é para acusar ninguém, não é para nós estarmos cutucando ninguém. Não, isso daí é para que nós, não é você, nós cresçamos no conhecimento de Deus, para que nós possamos praticar mais a palavra do Senhor. É viver aquilo que Deus quer que você e eu vivamos. E a gente vê aqui em João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E a gente já viu o que é crer. Não é simplesmente achar que, não, eu creio que Jesus... Não, você tem que tomar uma posição na tua vida. Crer significa uma nova vida, significa uma regeneração, significa eu ser transformado, eu começar esse processo de transformação na minha vida. Pastor, mas isso é difícil. Não, querido, ninguém disse que isso é fácil, não. Eu posso dizer pela minha vida, não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando você tem uma como que é? Quer levar na sua força? Não, quando você tem assim não é uma índole, mas quando você é pavio curto. Um caráter forte. Isso, quando você tem um caráter forte, é isso aí, tá vendo? De vez em quando falta palavra aqui, mas ainda bem que eu tenho a minha ajudadora aqui do lado. Então, isso se torna mais difícil. Por quê? Porque você tem que moldar a tua vida aos padrões de Deus, a sair dos padrões do mundo. Esses padrões que vão nos levar, se a gente não tiver um novo nascimento, vão nos levar para o inferno eterno. Ou seja, Jesus fala aqui, né, que aqueles que não o aceitam vão sentir a ira de Deus. Nós, certamente você e eu, nunca sentimos a ira de Deus, né? Nunca sentimos. Mas você imagina que não deve ser alguma coisa muito fácil. Então, crer é ter uma nova vida. João continua falando para nós aqui em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quando nós lemos um versículo desse, nós não fazemos uma análise sintática desse versículo, verdade? Nós achamos que é só crer que está tudo certo. Não, você tem que ouvir, tem que seguir. Não basta só simplesmente eu crer, né? Eu tenho que viver. Essa é a diferença. Se você se recorda do chamado dos apóstolos, você pode perceber que Jesus chamou para eles fazerem o quê? Deixar tudo que eles estavam fazendo. Isso literalmente não é o que pode acontecer na minha vida ou na tua vida. Eu não digo que não vai acontecer, eu digo que não necessariamente vai acontecer, né? Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Mas o que Jesus estava querendo mostrar é que você tem que deixar a tua velha natureza, tua velha vida e ter uma vida nova. Deixa tudo que tem. Vem e segue-me. Então, por que você e eu precisamos nascer de novo? Para que nós possamos viver a vida abundante que Deus tem para nós aqui nesse mundo e termos a vida eterna com Ele, para que nós não estejamos mortos nos nossos pecados. Bom, nós temos aqui quais são os efeitos do novo nascimento. Podemos mencionar de forma bastante resumida os principais efeitos da regeneração. Isso não são todos, mas são só os principais. A gente começa aqui com o primeiro, é nascer de novo. O homem deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus delitos e pecados e, por natureza, filho da ira,
filho do demônio, tendo sido vivificados, tendo sido regenerado, tendo nascido de novo, ele passa a crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele passa a seguir a Jesus Cristo. Ele passa a buscar esse processo de transformação na sua vida. Ele se arrepende dos seus pecados. Isso é importante, que você e eu nos arrependamos dos nossos pecados, não é? E declara justo, e ele é declarado justo por Deus pelos méritos de Cristo. E, na verdade, nós somos adotados como filhos. A nossa vivificação vem através de Jesus como nosso Salvador. Vem através do nosso arrependimento. Arrependimento de coisas erradas, passadas que nós fizemos, e ainda fazemos muitas vezes, não é? Nós somos justificados, nós somos limpos deste pecado pelo arrependimento. O arrependimento que vem com o pedido de perdão a Deus. O arrependimento que somente nós podemos ser limpos através do sangue de Jesus. E aí, sabe o que acontece? Nós somos adotados. Adotados como filhos de Deus. Não entra nessa falácia que todos os seres humanos são filhos de Deus. Isso é mentira. Só é filho de Deus quem é vivificado, só é filho de Deus quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, só é filho de Deus quem se arrepende dos pecados, só é filho de Deus aqueles que começam o seu processo de transformação. Não importa qual a etapa do teu processo de transformação você esteja. Você só é filho de Deus quando você é justificado e adotado por Deus. E a gente vê em Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Isso significa basicamente que ele sai da sepultura, Jesus sai da sepultura, para se assentar nos lugares celestiais, ou seja, nós vamos sair também para nos aceitarmos junto com Jesus. Aonde? Nos lugares celestiais, aonde ele tem o melhor para você e para mim. Então, Deus ele deseja isso para nós. E isso acontece na nossa vida quando nós nascemos de novo. E nascer de novo é todo aquele processo. Um outro efeito do novo nascimento. O nascer de novo, o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus e viver uma vida que agrade a Deus. E a gente vê isso em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, o que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, se você tem um novo nascimento, né, você é capacitado a se submeter à vontade de Deus. Você aceita e compreende. Ainda que seja loucura para as pessoas, você aceita e compreende. Por quê? Porque o homem espiritual ele não é discernido por ninguém. Ele passa a aceitar e compreender a mensagem do Evangelho, pois tem agora a mente de Cristo e consegue discernir o que antes era loucura. Ou seja, ele deixa de lado a prática do mal, né? E a gente vê aqui em João capítulo 3, versículos 19 e 20. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, a prática do mal que nós temos ou tínhamos em nossa vida, né,
ela aborrece a luz. Ela não tem parte com Jesus. E quem continua praticando as coisas erradas, o pecado, na verdade, ele vai pro fogo do inferno, vai ser condenado. Já estão condenados, né? Assim, ele não está mais entre aqueles que amam mais as trevas do que a luz. Se você e eu temos esse novo nascimento, nós não estamos mais nesse meio. Nós nós não aborrecemos a luz, a gente não pratica o mal, a gente não pratica o pecado. Então, esse é um dos efeitos que nós temos quando somos nascidos de novo. O terceiro efeito que a gente tem é, ao nascer de novo, o homem fica livre da culpa e do domínio do pecado. Ele está livre disso. E a gente vê isso em Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, isso significa que ele não é mais escravo do pecado, mas, na verdade, é escravo de Deus. Ele é escravo de Deus, ele quer servir a Deus, ele está liberto do pecado. O resultado disso é que, ao invés de ele receber o merecido salário do pecado, que é a morte, ele recebe o imerecido presente da vida eterna. E isso nós só podemos receber e ter através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, nós não tínhamos nascido de novo, então a gente estava preso, nosso corpo estava preso no pecado. E agora que nós nascemos de novo, nosso corpo ele vai estar preso na santificação. Nós vamos deixar de viver uma vida de pecado, nós vamos deixar de viver uma vida de escravidão do pecado e passamos a ter uma vida livre de pecado, mas de santificação, de santidade diante do Senhor. E a gente vê também Paulo falando em Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, é isso aí. Nós somos libertos do pecado. Nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que você e eu tenhamos a vida eterna. Esse é um dos efeitos que, quando nós temos o novo nascimento, nós ficamos livres da culpa e da acusação do diabo, livre da culpa do nosso pecado, da acusação que o diabo tenta fazer contra você e contra mim todos os dias, lembrando aquilo que você fez há 1 ano, 2 anos, 20 anos, 50 anos atrás, querendo trazer a culpa. Mas se você e eu somos novos, temos um novo nascimento com Cristo, fomos regenerados, nós não vivemos debaixo dessa acusação. Nós somos libertos em nome de Jesus. Um quarto efeito é que o homem, ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, tornando-se herdeiro em Cristo Jesus de uma herança incorruptível, guardada dos céus.
A gente vê isso em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aleluia! Essa imarcessível é difícil, né? É imarcessível. Mas veja, o regenerado possui o Espírito Santo como o selo, como o penhor, como a garantia da glorificação que ocorrerá no dia vindouro, onde estará por toda a eternidade junto com Deus. É uma esperança viva, é uma ressurreição de Jesus que nos faz herdeiros com Cristo, de uma herança que é incorruptível, sem mácula, uma herança que não tem bola quadrada, é tudo certinho. Uma herança que é imarcessível, reservada somente para aqueles que são filhos. O homem desfruta dessa esperança. Você e eu vamos desfrutar, ou devemos desfrutar dessa esperança enquanto estamos nesse mundo. Isso é um efeito do novo nascimento, que nós podemos viver ou não, que nós podemos praticar ou não. Se nós não praticamos e se nós não vivemos, na verdade, nós temos que rever o nosso novo nascimento. Nós temos que rever se realmente nós somos nascidos de novo. Um quinto efeito aqui é, ao nascer de novo, o homem nunca mais será o mesmo. Você não vai ser o mesmo. Aquele que foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo, feito ovelha do bom pastor, repousa no conforto da palavra de Jesus, na segurança que Jesus nos dá, na promessa que ele nos dá. Então, essa é a marca. Você nunca vai ser o mesmo. Se você aceitou Jesus um dia e você continua com as mesmas práticas, você continua sendo a mesma pessoa, com o mesmo gênio, com as mesmas atitudes, você tem que rever o novo nascimento. E isso não sou eu que estou falando. Isso é o que a palavra do Senhor fala. Lá em João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, ninguém vai arrebatar das mãos do Senhor. Isso é verdade. Mas isso não implica jamais em comodismo, em achar que, olha, está tudo certo, eu já ganhei, está tudo certinho, fico na minha. Não é assim, não. Ao contrário, reflete a mais elevada devoção através da santificação. Um processo que dura toda a vida. Toda a vida. Dessa forma, ao invés das obras da carne, ele demonstra em sua vida as evidências do fruto do Espírito. Você não pode ser o mesmo. Você tem que estar nesse processo de transformação, de santificação. Você tem que estar vivendo o fruto do Espírito. Você tem que estar inalando e produzindo o fruto do Espírito. Você tem que estar completamente diferente do que você era. Não voltamos mais às mesmas práticas. Por quê? Porque agora você passa a ser um cidadão do céu e tem uma vida condizente com a sua nova natureza. Aquele que é regenerado é descrito na Bíblia como sendo misericordioso, manso, pacificador. Não é aquele que compra briga, aquele que, não, eu vou agora e eu faço e eu arrebento. Não é não. Aquele que é limpo de coração e que tem fome de justiça. Fazer justiça. Né? Pratica a justiça na tua vida. Você nunca, com um novo nascimento, você nunca pode ser a mesma pessoa. Logo, somente com o novo nascimento, somente sendo regenerado, o homem que por natureza é filho da ira,
pode ser transformado em cidadão dos céus, feito filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Só através do novo nascimento. Esses são 5 dos principais efeitos, mas tem outros efeitos que você pode aí enumerar, e a gente nunca deixa o número fechado, né? Olha, só tem isso. Não, não, não. A única coisa que nós deixamos fechado sempre é que só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. E nós não podemos ter a vida eterna, nós não podemos ter um novo nascimento se não for através de Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo não é simplesmente acreditar, é acreditar também, mas é você começar esse processo de transformação na sua vida. Novo nascimento depende única e exclusivamente de cada um de nós. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si. É deixar que Deus seja Senhor em você. Nascer de novo é ser uma pessoa completamente transformada, ou em processo de transformação pelo Espírito Santo. E é isso que Deus espera de você e de mim. Bom, chegamos até aqui, te espero na próxima quinta-feira, com um novo tema, com um novo estudo, sabendo que o Senhor tem muito, muito para falar com você e comigo. Então, querido, em nome de Jesus, que você e eu possamos ter esse novo nascimento. Que você e eu possamos ter estas marcas de ser um novo nascido, de ser um regenerado, de ser aquele que recebeu a Cristo como único Senhor e Salvador. Não simplesmente aceitou, porque eu aceito pelas evidências, não, não. Eu aceito pela vida que eu levo. Eu aceito por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu aceito por aquilo que Ele tem transformado a minha vida. E esse processo de transformação, a transformação é diferente de mudança. Mudança, você muda de um lado para o outro. Transformação é você deixar de ser aquilo e ser uma nova coisa, uma nova pessoa, uma nova estrutura, uma nova qualquer coisa. E é esse processo de transformação que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Ok? Que Deus te abençoe. Te vejo no domingo. Domingo nós temos o culto da família e você é nosso convidado. Vem estar com a gente. Né? Na última quarta-feira, né? Ontem, né? Nós tivemos a nossa reunião mensal de oração. Você que não participou, perdeu. Né? Nós oramos aqui e o Senhor sempre tem falado conosco e Ele sempre tem ouvido as nossas orações. Então, a nossa próxima reunião de oração vai ser na primeira quarta-feira do mês de outubro e você é o nosso convidado. Tá bom? Vem com a gente, esteja junto, se conectando, divulgando e esteja orando por esse ministério que não é nosso, esse ministério que é do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.